Bom dia, galerinha. Então, o assunto que nós iremos falar hoje, que nós iremos trabalhar hoje, é fração, frações. Gente, o que é uma fração? Fração é uma parte de algum objeto ou de alguma coisa. E quando trabalhamos com esse assunto, nós temos que também entender que existem frações próprias, impróprias, aparente e mista. Hoje vamos falar só um pouco sobre fração, sobre como que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, no como ela pode facilitar o nosso dia, o nosso cotidiano. É muito interessante esse assunto, ele é muito importante, nós termos um domínio sobre esse assunto, porque a partir do momento que você aprende um pouco sobre fração, você facilita a sua vida em muitas etapas. Eu coloquei um exemplo aqui. Uma pizza inteira custa R$ 30 e ela pode ser vendida em pedaços. E você deseja comprar duas fatias. Quanto irá pagar por essas fatias, sabendo que ela pode ser dividida em 16 partes iguais? Pô, legal. É uma pizza inteira que custa R$ 30 e pode ser dividida por um total de 16 fatias. Mas você quer apenas duas. Tá vendo como é que fração é interessante? Então vamos lá. Como que eu vou representar isso em forma de fração? Gente, o total vai ficar sempre embaixo. Como a pizza pode ser dividida em 16 partes iguais, então a parte de baixo é 16 e a parte que você quer comprar, que no caso aí são duas, vai ficar em cima. Então a representação na fração vai ficar 2 sobre 16 vezes o valor da pizza. O valor total da pizza é R$ 30. Então essa vai ser a representação. 2 sobre 16 vezes 30. 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 16. 60 dividido por 16 deu exatamente R$ 3,75. Ou seja, você vai pagar por essas duas fatias de pizza o valor de R$ 3,75. Beleza? Temos aqui agora um outro exemplo, que é o 2. Vamos lá. Não sei se dá para vocês verem aí direitinho. Ok. 2, tá? Se 2 quartos do que eu tenho são R$ 200, a quanto corresponde 3 quintos do que eu tenho? Bom, é meio maluquice isso, né? Mas então vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que 2 quartos do que ele tem é R$ 200. Veja bem, R$ 200 não é o total que ele tem em dinheiro. É apenas uma fração do que ele tem em dinheiro. Aí tá, a quanto corresponde 3 quintos do que eu tenho? Bom, para você descobrir quanto que é 3 quintos do que você tem, gente, primeiro você tem que descobrir quanto que você tem em mãos. 2 quartos de R$ 200, ou seja, R$ 200 não é o que você tem. R$ 200 é apenas 2 quartos do que você tem. Você precisa descobrir quanto que você tem em mãos para depois você utilizar na fração 3 quintos para realmente saber quanto que corresponde 3 quintos do valor total que você tem em dinheiros. Em dinheiro, então vamos lá. Vamos fazer duas contas. Primeira conta, 2 quartos de x, porque x é o valor em dinheiro que nós não sabemos quem é. É igual a 200. Aí você vai fazer essa regrinha aqui. Sempre vai ser dessa maneira, entendeu, gente? Vai por mim que não vai dar errado. Você vai pegar o 2 vezes o x, 2x, igual o 4 que está aqui dividindo vezes o 200. Ó, coloquei aqui, 200 vezes 4. Vai ficar 2x igual a 200 vezes 4, 800. Deixa o x em evidência, vai ser igual a 800. Esse 2 que está aqui, ó, vem para baixo dividindo. 800 dividido para 2, 400. Então, você tem o equivalente a R$ 400 em dinheiro. Aí tá, 2 quartos do que você tem é 200, então uma fração do que você tem está dizendo que é R$ 200. Mas o total que você tem em mãos é R$ 400. Fizemos a nossa continha e chegamos a essa conclusão, que você tem em mãos R$ 400. Só que ele está querendo saber quanto corresponde 3 quintos do total que eu tenho. Então, é uma outra fração, é uma outra conta. Vamos para a segunda conta. A segunda conta vai ser o seguinte, o total que você tem em dinheiros, que é 400, vezes 3 quintos. Beleza. Quando chega a essa conclusão, é mais fácil. 400 vezes 3, 1.200. Vai ficar 1.200 dividido por 5.
1.200 dividido para 5 é igual a R$ 240. Ou seja, 3/5 do que você tem em mãos é exatamente R$ 240, viu? Você utilizou duas contas para chegar a um resultado que a questão te pediu. Mas vocês podem ir por esse caminho que é sempre tranquilo, entendeu? Vamos para o exemplo 3. O exemplo 3. Ótimo, acho que dá para vocês verem aí direitinho, né? Que meu celular é uma porcaria. Exemplo 3. João tinha R$ 300, gastou 2/3 de 1/4 dessa importância. Quanto sobrou? Bom, toda vez que vocês tiverem essa preposição de, toda vez que vocês tiverem isso aqui, vocês podem multiplicar direto. Como assim? 300 vezes 1/4 vezes 2/5. Agora é só você multiplicar tudo que está em cima, multiplicar tudo que está embaixo e depois dividir. 300 vezes 1, 300. 300 vezes 2, 600. 4 vezes 5, 20. 600 dividido por 20, posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. 60 dividido por 2, 30. Ou seja, eu tinha R$ 300, gastei 2/3 de 1/4 dessa importância. Quanto sobrou? Sobrou exatamente R$ 30. Sobrou essa mixaria aqui, não dá pra nada. Beleza. Agora é exemplo 4. Exemplo 4 é mais uma observação, gente. Olha só, eu tenho aqui ó, 0,75. Quando eu for representar isso aqui em forma de fração, vai ficar 75 sobre 100. Por que sobre 100? Porque a vírgula está aqui. Eu vou andar uma casa, duas casas. Na medida que eu vou andando as casas para lá, eu vou acrescentando zero embaixo. Ó. Ficou 75 sobre 100. Um outro exemplo, 0,5. Se eu for representar em forma de fração, vai ficar 5 sobre 10. Porque a vírgula está aqui e eu andei apenas uma única casa. Vou colocar um outro caso aqui. Vamos supor 0,475. Um outro exemplo. Isso aqui em fração vai ficar 475 dividido por 1.000. Por que 1.000? Vamos lá? Ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Andei 3 casas decimais. A quantidade de casas decimais que eu ando para lá, eu transformo em zeros aqui embaixo. Se tivesse mais um número aqui, aqui entraria mais um zero. E assim sucessivamente, entenderam? Vamos para a outra parte agora. Finalizando. Ok? Exemplo 5. Encontre o resultado dos cálculos abaixo. Bom, aqui é bem de boa, né? O que acontece? 10 sobre 4 menos 5 sobre 4. Gente, toda vez que o denominador, que é a parte de baixo, for igual, vocês repetem ele e só trabalha com a parte de cima. 10 menos 5, 5. Resposta final, 5/4. A letra B já mudou um pouquinho. 10 sobre 4 mais 5 sobre 10. Ok. Denominadores diferentes. Aqui é um 4, ali é um 10. Quando acontecer isso, vocês têm que fazer o MMC. MMC de 4 e 10. Vocês já sabem fazer MMC, né, gente? Aqui eu descobri que MMC de 4 e 10 é igual a 20. Coloquei ele aqui embaixo, ó. Vai ficar 20 vezes 10. Esse resultado dividido por 4. 20 vezes 10, 200. 200 dividido por 4, 50. Segundo caso, mais 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 10, 10. Sobre o valor que você descobriu do MMC, que é o 20. 50 mais 10, 60. 60 sobre 20, corta um zero de cima com zero de baixo. 6 dividido por 2, 3. Resposta final, 3. Pessoal, espero ter ajudado e qualquer coisa é só me chamar no privado. Tchau, tchau, abraço.